com vocês. Na nossa aula de hoje, então, eu vou fazer a correção da avaliação que vocês fizeram no mês passado, tá? E aí, qualquer dúvida depois em relação a essa avaliação, vocês podem me enviar mensagem, tá bom? Então, vamos seguir aqui. Eu vou tentar ser breve, né, para a nossa videoaula não ficar tão longa. Então, assim, ó, a primeira pergunta diz o seguinte, a respeito da resolução de expressões numéricas, né? Então, estamos falando sobre expressões numéricas. Assinale a alternativa correta. Aí, a primeira, as operações devem ser feitas na ordem que aparece? Não, né? A gente sabe que a gente tem que respeitar os símbolos e depois as operações de multiplicação e divisão para depois seguir com as operações de adição e subtração. Então, essa daqui está errada. É necessário calcular primeiro todas as operações no interior dos parênteses? A gente sabe que sim. Na ordem que elas aparecem, então aqui está o erro. Porque não é. Imaginamos que dentro do parênteses tem uma operação assim, ó, 2 mais 5 vezes 3, né? O que eu tenho que resolver primeiro? Primeiro eu tenho que resolver essa multiplicação e não essa soma assim na ordem que aparece. Então, por eu ter, mesmo dentro do parênteses, resolver primeiro o parênteses, mas eu tenho que respeitar a ordem, que é o quê? A multiplicação e a divisão primeiro e depois a adição e a subtração. Então, está também errada essas duas aqui, tá? A terceira, não existe ordem para a realização dos cálculos em uma expressão numérica, a gente acabou de falar, né, sobre essa questão, então também está errada. As adições e subtrações são os últimos cálculos na lista de prioridades das expressões numéricas. Verdadeira. Então, a nossa resposta é essa última aqui, da primeira, né? Continuando, na questão 2, nós temos o cálculo de uma expressão numérica, né? Então, aqui, ó, e aí pede o resultado. Então, resolvendo essa expressão, primeiro nós temos que seguir a ordem, né? Como aqui a gente tem alguns símbolos, então a gente tem que resolver primeiro quem? O parênteses, depois o colchete, e se tivesse uma chave aqui, a gente resolveria a chave também. Como não tem, né? Essa daqui é a chave, e aí então a gente não resolve, nesse caso só vamos resolver o parênteses e o colchete. Então, primeiro eu tenho que fazer o quê? Essa operação aqui de adição. Então, eu vou copiar tudo, copia-se tudo, né? 12 mais 35 menos, e aí faz 10 mais 2, 12, e aí fecha, copia lá o mais 2, desculpa, e fecha o nosso colchete. Agora eu vou resolver todo o meu colchete. Nesse caso, como eu só tenho a operação de adição e subtração, eu vou resolver na ordem que aparece. Então, primeiro eu vou fazer o 12, o 35 menos 12, e depois eu vou somar com 2. 35 menos 12 dá 23. Então, aqui eu copio um sinal de mais, ficou 23, e aí eu tenho lá o mais 2. E agora eu posso somar tudo. Desculpa, agora eu somo 23 mais o 2, ainda não eliminei o meu colchete, ainda não terminei. Então, continuando, 12 mais 23 mais 2, 25. E agora sim, 25 mais 12, 37, que é a alternativa B, essa segunda opção aqui, tá? Muito bem. Na pergunta de número 3, a gente tem que fração representa os pedaços de pizza que sobraram. Então, olha só. Primeira coisa, o que a gente tem que olhar, fazer? Contar quantos pedaços de pizza ela está dividida, né? Essa pizza está dividida em quantos pedaços? Então, você contando, nós temos não sei por que está aparecendo isso. 2, 3, desculpa. Peraí, só um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso daqui, ó. Sumir aqui. Deixa eu ver se agora vai. Então, vamos continuar aqui, ó.
Então, a gente tem lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, minha pizza está dividida em 8 pedaços. Já sei que no meu denominador eu tenho que colocar o número 8, que é a quantidade que ela está dividida. Esse pedacinho em branco seria o que as pessoas comeram, né? O que sobrou é o que a gente está visualizando aqui da pizza que sobrou. Então, quantos pedaços sobraram aqui dessa pizza? 1, 2, 3, 4, 5. Sobraram 5 pedaços. Então, a resposta é a alternativa B, tá? Muito bem. Continuando, no exercício 4, ele pede para nós quanto que vale x, né? Assinale a alternativa que deve ser colocado no lugar do x, para que a igualdade aconteça. Então, primeira coisa aqui, o que nós temos que ver? Esse 7, ele virou 14, né? Para o 7, espera só um pouquinho. Deixa eu só sair daqui. Para o 7 ter virado 14, o que aconteceu? Eu fiz uma divisão ou eu fiz uma multiplicação? Fiz uma multiplicação, né? 7, ele aumentou, ele virou 14, então significa que eu multipliquei o 7 por quanto? 7 vezes quanto que dá 14, né? Se a gente for pensar aqui, 7 vezes 2. Então, se 7 vezes 2 dá 14, 9 vezes 2 dá quanto? A gente tem que multiplicar o de baixo pelo mesmo valor, né? Opa, pera só um pouquinho, gente, que tá dando um probleminha aqui nesse negócio. Então, 7 vezes 2 vai dar... Desculpa, 7 vezes 2 deu 14, então 9 vezes 2, o mesmo fator, se eu multiplicar por 2, vai dar quanto? 18. Então, não precisava nem fazer a regrinha, é só a gente buscar o valor que a gente já chegava no resultado, tá? E aí, no próximo exercício, nesse caso, a gente vai ter que buscar qual valor foi utilizado nesse processo de divisão. Então, a gente sabe que 18 virou 3. Que valor que eu dividi o 18 para que o resultado dê 3, né? Então, o que a gente pode pensar aqui, ó? Faz o inverso, na tabuada do 3. 3 vezes quanto dá 18, né? Só um segundo, gente. Deixa eu voltar lá, que eu não sei porque está aparecendo isso. 3 vezes quanto? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, gente. Cadê o exercício? Aqui. Então, voltando aqui, ó. Deixa eu pegar a caneta. Então, 18, 3 vezes quanto que dá 18 na tabuada? E aí vocês vão ver que 3 vezes 6. Então, se 3 vezes 6 dá 18, significa que 18 dividido por 6 dá 3. Assim como 24 dividido por 6 dá 4. Então, o valor que eu dividi aqui foi o número 6, tá? Que é a primeira resposta aqui. No exercício 6, nós temos o seguinte, né? Fernando tem uma tira retangular de cartolina branca. Ele dividiu em 9 partes iguais e pintou 5. Então, se vocês pegarem uma tira de cartolina, né? Imagina que ele pegou uma tira retangular e dividiu essa tira em 9 pedaços iguais, tá? Vou tentar fazer mais ou menos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e aí mais um pedacinho aqui, ó, 9. Então, ele dividiu em 9, né? E aí ele pintou 5, então ele pintou 1, 2, 3, 4, 5. Ele pintou 5 dessas partes de laranja, tá? Vai, faz de conta que isso aqui é laranja. Então, ele pintou 5 de laranja. E 2 partes de roxo.
Então, vou pegar aqui só para mudar a cor, aqui de roxo. Que fração da tira ele pintou, né? Então, nesse caso, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou juntar todo esse pedaço, porque não importa que ele pintou de uma cor e outra ele pintou de outra, ele quer saber que fração da tira ele pintou, ou seja, qual é a parte que está de fato pintada. Então, é toda essa parte aqui, ou seja, eram as 5, a laranja e as 2 roxas. 5 mais 2 dá 7. 7 em cima no numerador, sobre o quê? 9 no denominador, que é a quantidade de tiras que ele dividiu, tá? Então, fica 7 nonos. E aí, a resposta é a primeira alternativa aí, A, tá? No exercício 7, ele pede para a gente fazer o quê? Uma divisão de frações, né? E aí, eu falei com vocês em relação ao processo da divisão, que é bem tranquilo, né? A gente tem uma dificuldade de fazer divisão com fração, então que recurso a gente utiliza é transformar essa divisão numa multiplicação. Então, nós mantemos a primeira fração, transformamos a divisão numa multiplicação, vou simbolizar por um ponto, tá? E aí, o que a gente faz com a segunda fração? A gente inverte. O 7 que está no numerador, ele passa no denominador, ele passa para o numerador. E o 3 que está no numerador, ele passa para o denominador. Ó, invertemos a segunda fração. E aí só multiplica em linha, né? Numerador com numerador, denominador com denominador. 2 vezes 7, 14 e 5 vezes 3, 15. Então, 14 quinzeavos é a resposta do 7, a letra B. Continuando, no exercício 8, eu mandei para vocês lá no WhatsApp que ficou faltando uma parte, né, do enunciado. Então, ele fala assim, ó, que todos esses objetos estão cheios de água. E aí ele fala aquele que se aproxima de 1 litro, né? Qual desses objetos será que se aproxima de 1 litro? Então, será que é a caneca? Será que é a jarra? Será que é o garrafão? Ou será que é o tambor? E aí, imagine vocês que uma caneca, ela está na ordem do quê? Do ml, né? Ela nem chegou no litro ainda. A jarra, sim, né? A jarra, ela tem ali aproximadamente uma jarra, dá para encher o quê? Uns 4, 5 copos de suco? Então, se a gente pensar assim, ó, que uma jarra enche 5 copos de suco, que cada copo tem em média 200 ml, então uma jarra tem 1 litro. Se fosse o garrafão, deve ter mais ou menos o quê? Uns 20 litros, um tambor, mais ainda, né? Uns 50, 100 litros. Então, nesse caso, a resposta é a nossa jarra. Aí, lá no exercício 9, ele é meio complementando esse daí, né? Ele faz a seguinte pergunta, ó, Gilda comprou copos descartáveis de 200 mililitros, 200 ml, para servir refrigerante em sua festa de aniversário. Quantos copos ela encherá com 1 litro? Se nós pensarmos lá na nossa tabela de transformação, o litro ele está aqui, né, no meio, depois do litro vem quem? O decilitro, aí vem o centilitro e aí vem o mililitro. Se eu tenho 1 litro e eu quero dividir em ml, eu tenho que primeiro transformar esse litro em ml. Então, como que faz para a gente andar para cá? A gente acrescentando o zero, né? Então, ia ficar 10 decilitro, 100 centilitro e 1000 mililitro. Então, 1 litro tem 1000 ml ou 1000 mililitros. E se eu quero encher copos de 200 ml, basta eu dividir o 1000 por 200, tá? E aí, olha, gente, quando a gente tem uma divisão assim, aonde embaixo a gente tem zero em cima e zero embaixo, né? Zero no divisor e no dividendo, o que a gente faz? A gente pode cancelar esses zeros. Eu cancelo 2 zeros daqui com 2 zeros de fora. E fica a mesma coisa que 10 dividido por 2. E 10 dividido por 2 dá quanto? Dá 5. Então, a resposta é o quê? É a letra B, aqui a segunda alternativa, que são 5 copos que Gilda consegue encher, tá?
E aí, no último exercício, ele pede para a gente completar essa tabela e depois responder, né, as medidas, conversões. Então, o que eu sugiro? Aqui a gente montar a tabelinha. Vocês tinham lá no material de vocês, né? Então, vamos montar. Como a tabela ela fala em quilômetro, né, metro, centímetro, a gente monta a tabela toda dessa unidade aqui de medida. Então, vamos colocar lá quilômetro, depois hectômetro, decâmetro, depois metro, decímetro, centímetro e, por último, milímetro. Feito isso, deixa eu mudar de cor só para a gente ir colocando 3 quilômetros. Então, eu vou colocar no quilômetro o 3. Vamos começar com esse. E eu quero em metro, então eu vou andar até aqui o metro. Como eu estou andando para a minha direita, basta eu acrescentar zeros. Então, 30, né? 300 e aqui 3.000. Então, já sei que aqui é 3.000 metros. Vamos colocar lá. 12 metros eu quero para decímetro. Então, eu tenho 12 aqui e eu quero andar aqui no decímetro, acrescento somente um zero. Então, ficou 120. 4 centímetros, então 4 está aqui e quero para milímetro. Vou andar uma casa, vou acrescentar para a direita, vou acrescentar só um zero. Ficou 40. 3,5 metros para centímetro, então 3,5 está aqui, ó. Eu quero ir até aqui o centímetro. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, apareceu vírgula. Quando aparece, a gente tem que... Se eu estou andando para a direita, a vírgula vai caminhar para a direita também. Então, andando aqui, ela vai caminhar uma casa. Então, ela vem aqui, ó, para o 35. Ficou depois do 5. Quando ela acaba o número, ele fica o número inteiro, eu posso esquecer a vírgula, eu posso sumir. Então, aqui eu já sei que é 35. Aí eu sumo com a vírgula. Quando a gente some com a vírgula, ficou o número inteiro, o que eu faço? Eu acrescento zero. Então, veio para cá e acrescento um zerinho. Ficou o quê? 350. Então, coloco lá 350. E o último, eu tenho 7,21 metros e vou para centímetro. Então, deixa eu aumentar aqui a minha tira para a gente conseguir fazer isso. Ó. A mesma coisa, eu estou aqui ó, no 7,21 e quero andar até aqui o centímetro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou andando com a vírgula para a direita. Ela está entre o 7 e o 2, ela vai ficar entre o 2 e o 1 para cá. Então, vai ficar 72,1. Agora eu vou andar mais uma casa, então ela vai vir para trás do 1, vai ficar 721. Como ela ficou agora atrás do número, do último número, eu não preciso marcar a vírgula. Então eu deixo lá, já está o número inteiro. Então 7,21 metros é 721 centímetros. E agora a gente tem que olhar o quê? Qual dessas alternativas tem essa resposta? Então, ó, 3.000 metros tem aqui, 120 decímetro, 40 milímetro, 350 centímetros, 721 centímetros. Então, a resposta é essa C aqui. Tá bom, gente? Beijinho, corrijam aí e vejam como que vocês saíram, se foi tudo bem, tá? Qualquer coisa vocês podem depois me mandar mensagem. Beijos, até mais!